esse vídeo vai ser para falar um pouco sobre os quadrinhos do He-Man. Eu vou mostrar um pouco da minha coleção e explicar alguns detalhes que falam um pouquinho melhor. Essa aqui é a primeira edição do He-Man publicada pela editora Abril, que saiu no ano de 1986. Quando essas publicações chegaram no Brasil, o desenho animado já estava fazendo muito sucesso na TV. O sucesso do personagem foi tão grande entre as crianças que a editora não teve outra escolha senão lançar uma revista própria nas bancas. O interessante é que não havia material do He-Man produzido no Brasil, então eles tiveram que trazer histórias que tinham sido lançadas lá na França pela editora Eurydice. A editora Eurydice era uma editora pequena que lançava edições em formato livro de bolso, e essas publicações do He-Man tiveram revistas próprias tanto na França como na Itália. E fora esses países da França e da Itália, apenas a Argentina e o Brasil tiveram acesso a esse material. Essa edição aqui foi a primeira edição que eu li do He-Man quando eu era criança. Eu gostei muito dessa capa, achei essa capa impressionante na época, até pelo desenho e pelo jogo de cores, e isso me fascinou. Mas na época eu não tinha revista, era um amigo meu que tinha, então a partir daquele momento eu decidi que ia colecionar. Então até a edição número 8, o formato da revista era lombada quadrada. O legal desse material é que essas histórias eram tiradas justamente dos episódios da TV. Encontrar os quadrinhos do He-Man hoje para venda não é fácil, porque o personagem ainda continuou tão popular como era na época do lançamento desses gibis. Aproveitando a ocasião, vou abrir aqui o pacote enviado pelo Luiz Fernando. Ele me enviou 2 edições do He-Man que eu estava procurando já fazia algum tempo, pois apesar de ter as duas, as minhas estão com as capas soltas, e ele estava oferecendo justamente os números que eu estava procurando, a edição número 9 e a edição número 11. E o estado de conservação delas está bem melhor. E apesar dos desenhos e das histórias serem um pouquinho diferentes da versão da TV, e os leitores da época reclamarem um pouquinho da qualidade dessas imagens, esse quadrinho até a edição número 12 ainda é muito procurado, principalmente se estiver em excelente estado de conservação. No caso, essa daqui está perfeita para a minha coleção. Olhando a edição número 11, também a gente vê que ela está bem, mas tem um pequeno detalhe: a capa está começando a soltar. Só para vocês terem uma ideia, eu consegui o lote das histórias do He-Man há exatamente uns 3 anos atrás. E não foi fácil conseguir as outras edições, mas com a ajuda de amigos. Essa aqui foi a primeira revista do He-Man que eu tive quando eu era criança. Na verdade, essa foi a primeira edição que eu comprei na banca. Essa aqui não é a minha da época, mas eu consegui outra. Infelizmente a capa está um pouco solta. Mas aqui na edição número 12 finaliza essa fase francesa. Se você procurar na revista, você não vai encontrar o nome dos roteiristas e desenhistas dessa primeira fase. Na verdade, é necessário fazer uma pequena pesquisa para descobrir a fonte dessas histórias. Existem alguns sites que podem ajudar, mas também, se você tiver a edição e der uma olhada no Correio de Eternia, você vai encontrar algumas respostas a leitores que nos dão uma luz sobre de onde vieram essas histórias. Pelo menos as 4 primeiras histórias foram compiladas em 2 especiais que saíram pela editora Abril. Acredito que a editora tenha feito essas edições especiais porque muitos leitores pediam no Correio de Eternia por edições anteriores, porque eles pensaram em lançar as edições especiais justamente para esse público que desejava adquirir as primeiras histórias. Com o fim da fase francesa, iniciou-se a fase americana com os quadrinhos Estado Amável, na edição 13 e 14 de He-Man. Os desenhos dessa fase são muito mais elaborados do que da fase anterior. Os leitores aprovaram a mudança e a revista ganhou um novo fôlego. Em todo mês a gente tinha essas histórias publicadas na revista, afinal de contas a editora Abril foi lançando aos poucos essas histórias. E uma coisa interessante é que ela não lançou toda essa fase da Marvel, ficou faltando 1 ou 2 histórias. Eram histórias bem criativas e bem elaboradas, explorava muito bem o universo do He-Man e trazia novas ameaças, como o personagem Rodark. Mas o grande destaque dessa coleção
são as histórias produzidas no Brasil. Poucos países produziram histórias do personagem e o Brasil, graças à Editora Abril, conseguiu lançar histórias inéditas com artistas e roteiristas brasileiros. No vídeo do Tele, do Coleção em Ação, o documentário sobre o He-Man, eu falei um pouco e citei um exemplo do que acontecia nas histórias brasileiras. Alguns equívocos, na verdade, que eles confundiam o Castelo de Grayskull com o Palácio Real, e é justamente nessa historinha aqui que nós vimos isso. Quando a gente abre o quadrinho e vai para a página 6, encontramos o personagem Gordo se referindo ao Castelo de Grayskull como sendo o Palácio Real. Quando o He-Man entra no castelo, olha o que ele encontra: a família real transformada em pedra. Além das histórias francesas e americanas, nós tivemos também a fase inglesa no Brasil. Essa fase é conhecida como a fase UK, ou seja, a Editora Abril resolveu, no fim da publicação, já pelo número 25 em diante, trazer as histórias que saíram lá na Inglaterra para o público brasileiro conhecer. O amigo José Alexandre também me enviou um item, uma edição do He-Man que eu tinha na coleção, mas que eu acabei vendendo, e comprei a ele novamente a edição 25 de He-Man. Vamos dar uma olhada no estado de conservação da mesma. A capa está muito bonita, a lombada também está perfeita. Gostei, vai para a minha coleção. E é justamente nessa época que aparecem os quadrinhos da She-Ra nas bancas. Também é um material feito na Inglaterra e a revista teve 12 edições lançadas pela Editora Abril. E como essas histórias eram curtinhas, elas tinham mais ou menos 6 páginas, a Editora Abril resolveu também lançar histórias inéditas feitas por artistas brasileiros pela Editora Abril. Esse material, como foi colocado lá no vídeo, no documentário, também é um material muito difícil de encontrar. Na verdade, os quadrinhos da She-Ra é o item mais raro de você encontrar para venda, porque quase ninguém quer se desfazer desse material. Então, gente, é isso. Esse pequeno resumo aqui eu espero que tenha ajudado vocês. E eu tinha prometido fazer um breve resumo complementando o que foi falado lá no documentário sobre os quadrinhos do He-Man. Na filmagem, então eu prometi que ia fazer um vídeo de agradecimento e também um vídeo falando um pouco melhor sobre os quadrinhos do